sofreu esse pênalti aí, o Lucas também falando, Arnaldo. E no final do jogo, a torcida aplaudiu o time. De pé. Que é raro, né? Aplaudiu de pé, o time é raro quando o time não vence em casa. Mas foi um jogo muito bom dos dois lados. O Botafogo muito forte, muito forte mesmo. E o São Paulo conseguiu esse empate, quase ganhou a partida. E aí a torcida até reconheceu esse esforço. Essa palavra que ele falou, o Cubeiras, né? Todo treinador ou auxiliar ou argentino fala, e às vezes ela é meio abstrata, protagonismo, né? A ideia, o Crespo falava, o Zubeldia fala, as auxiliações. E isso o São Paulo faz hoje, contra qualquer time. Seja o líder do campeonato, seja o lanterna do campeonato. Mas tem uma questão aí que faz a diferença entre uma equipe pronta e uma equipe em formação, que é o foco, o empenho, a concentração, como disse o Vessone, para jogos mais difíceis. Inscreve no canal, galera, deixa o like. É um time que se concentra e joga mais contra adversários mais fortes. Isso não é da era Zubeldia, vem de antes. E ontem foi de novo assim. Curiosamente, o Mancini falou tanto de resultado e desempenho, o São Paulo ontem jogou pra caramba, mas não ganhou. E o que importa agora é resultado. Pra tabela foi péssimo o empate, né? Você quer na rodada de ontem, ser o Flamengo ou ser o São Paulo, né? É praticamente... Mas lembra que eu falei, Tironi, se ganha do Juventude, o empate hoje, o mesmo 4 pontos era outra visão mas da coisa. Por que não ganha do Juventude? Porque não tem o mesmo envolvimento de um jogo grande, né? Uma dispersão, vai ser outro time, claro que assim muito como uma desfalcado. virada contra o Vasco, né? Isso, o Cuiabá em casa. A mobilização do São Paulo é outra. E acho que na partida de ontem, a atuação coletiva do São Paulo foi excelente. E curiosamente, o time errou mais do que vem errando, defensivamente e ofensivamente. Então, ele entregou o segundo gol para o Botafogo na saída de bola errada do Igor Vinícius. E errar contra o Botafogo, hoje em dia, errar numa saída de bola, o Mancini falou da outra característica de Palmeiras e Botafogo. Errar contra o Botafogo é quase fatal hoje. E o São Paulo perdeu uma vez com o Ferreirinha e outra com o Luciano, 2 gols feitos, com o goleiro deitado. Né? Resume um pouco o erro à frente e o erro atrás. Agora, coletivamente, o São Paulo amassou o Botafogo, sobretudo no segundo tempo. Amassou, é difícil amassar o Botafogo. Porque, sobretudo, o Botafogo é um time muito forte fisicamente. E o São Paulo tem uma questão aí para lidar. O São Paulo também está na frente tripla, mas ele não está disputando o título brasileiro. E ele não tem nas Copas a dificuldade teórica que o Palmeiras tem, por exemplo, ou que o Botafogo tem, por exemplo. Né? Ele tem o Goiás na Copa do Brasil e o Nacional na Libertadores. A minha grande questão daqui para frente é como o São Paulo vai lidar com a frente tripla, já que está gastando, não tem minutagem no São Paulo. Não tem um time titular evidente que está jogando bem. E mesmo sem o Alisson, jogou bem. Ah, não, porque não sei o que, sem o Alisson. O São Paulo fez uma das melhores atuações do ano sem o Alisson, sem o Pablo Maia, né? Com o 4-2-4, com o Ferreira, com o Lucas de ponta, mas ele não é ponta, na verdade, ele é meia direita. O São Paulo fez acho que um grande jogo. É claro que você tem que olhar o outro lado. O Botafogo, ele se adaptou ao São Paulo. O Arthur Jorge, ele não foi no 4-2-4 contra o São Paulo no Morumbi com 50 mil, senão ele ia morrer. Então ele foi com 3 volantes. E, no erro do São Paulo, ele teve o jogo nas mãos. Quando ele tenta arriscar ir para o 4-2-4, ele quase perdeu o jogo. Aí foi o momento que o São Paulo perdeu os 2 gols. Ele foi para o 4-2-4. E aí só um detalhe, a gente fala de opção, mercado, volante. A distinção entre São Paulo e Botafogo hoje é a seguinte: o Botafogo jogou com 3 volantes. Marlon, que o São Paulo queria, foi para o Botafogo. Gregory, que o São Paulo queria, foi para o Botafogo. E Tietê, que já foi do São Paulo. No banco ele tinha o Alan, que veio do Napoli da Itália, e o Danilo Barbosa. O Botafogo tinha 5 volantes de bom nível para jogar. O São Paulo tinha 1,5. E tem uma declaração do Arthur Jorge interessante, que ele fala, eu gosto de trabalhar com 2 por posição, mas eu tenho que me adaptar ao modelo. Pois é o modelo brasileiro, frente tripla. Agora, eu acho, assim como o São Paulo teve 2 lesões muito graves, que tiraram 2 caras do ano, Pablo Maia e o Alisson, o Botafogo também teve 2 lesões muito graves, parecidas, a do Eduardo e a do Júnior Santos. Esses 2 jogadores podem minar as chances do Botafogo na frente tripla. São 2 jogadores
muito bons e diferentes que fazem falta na parte ofensiva. Ontem fizeram. O Tiquinho fez um jogo bom, o Luiz Henrique fez um jogo soberbo. O Luiz Henrique é um jogador que a gente fica falando, né? O Luiz Henrique vem para voltar. O Luiz Henrique é um jogador hoje de padrão europeu alto nível. Não é um jogador... 20 milhões de euros. Pois é. O cara é um jogadoraço. Jogador de Europa jogando no Brasil. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo um jogador desse nível, o melhor jogador do São Paulo tem 30 e poucos anos, que é o Lucas hoje, o Luiz Henrique tem 25. O São Paulo deu a impressão de que contra esses times mais fortes, ele pode encarar. Né? Ele tem condição de encarar. Desde que essa estratégia... Mas eu não consigo imaginar um mesmo time do São Paulo jogando. Agora, para mim, é o jogo da temporada, e o Palmeiras, que era o nosso assunto anterior, já ensinou isso. O jogo em Fortaleza sempre é o jogo divisor de águas da temporada. Como é que você vai para Fortaleza? É a distância maior, é o gramado mais exigente, é o time mais chato de jogar, é um desgaste gigantesco. O que você vai fazer em Fortaleza antes do mata-mata? O Palmeiras foi fazer uma estratégia específica contra o Fortaleza, 3-0 para o Fortaleza. Voltou sem resultado, com desgaste, com machucado. Esse é um jogo importante. O que vai fazer o Rubel Dia de volta ao banco? Vai repetir essa turma? Por enquanto, ele só está trocando quem está suspenso ou machucado. Então, o Lucas foi suspenso. Ufa, vai descansar. Porque só assim. Então, não vejo como o São Paulo lidar com 3 frentes, com um time só. Ou se reforça, e é o time que mais demorou a ir no mercado. Né? Chegou o Bahia, o volante, eu chamo de Bahia, porque ele começou como Bahia e era assim na categoria. Não é reforço, é reposição só. Reposição, porque você tem 2 fora da temporada. Não é reforço. Então o São Paulo está muito devagar no mercado para quem está em frente tripla. Eu não estou comparando com Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Eu estou comparando com o que é o campeonato do São Paulo brasileiro. Cruzeiro, Fortaleza, Bahia. Esse é o campeonato do São Paulo. O Fluminense tem menos dinheiro que o São Paulo e trouxe reforços. Pois é, já jogando, já definindo coisa. Né? Então acho que essa é a questão a partir do sábado. O que fazer com a frente tripla? Normalmente nesse período da temporada, nas temporadas passadas, com essa gestão, o São Paulo foi para as Copas, certo? Largou o Brasileiro, foi para as Copas. A diferença é que dessa vez, na primeira vez dessa gestão, ele está entre os 6 primeiros colocados. A outra vez ele já estava em 11º, 12º, 13º. Era mais fácil largar. E a Liberta E a Libertadores agora não é sul-americana, é Liberta. Isso. Então veremos o que vai ser daqui para frente em termos de opção. A sugestão do Gustavo Aleixo aqui é: São Paulo deveria poupar para o jogo de Fortaleza. O jogo importante é terça-feira, que é contra o Goiás, jogo de ida no Morumbi. Não tem a menor dúvida. Da Copa do Brasil. Ô Massa, assim como no Palmeiras, que a torcida escolhe lá o Rony, o Marcos Rocha, no São Paulo ontem foi o Igor Vinícius, o Wellington e o Luciano. E o Bobadilha. E o Bobadilha. Esses caras não podem jogar, tem que jogar. Fez o melhor jogo pelo camisa do São Paulo. Eu só faço uma ponderação. Como a entrada do Caleri melhora o jogo do Bobadilha, do Wellington, Igor Vinícius. Todo mundo joga melhor quando o Caleri está em campo. Mas enfim, isso tem um motivo. Né? A torcida pegando no pé de alguns jogadores ontem. Então, aliás, gente, mas acho que isso merece um debate em um programa inteiro, né? Quando tiver 2 horas, porque tem muita coisa pra gente falar. E acho que a gente o Vessone também, nós 4 estamos aprendendo muito com a internet, com os nossos canais raízes, né? Que se você sucumbir a isso, não tem time para pôr em campo, entendeu? Cadê o outro? Cadê o fulano? Esse não presta, aquele não vai, antes não anda. Cara, quando o Luciano entra e decide um jogo, os caras fazem o quê? Pegam no pé de outro. Então, cara, é uma escolha, a escolha é sua. Só não me peça pra ir junto. Porque, parei. Não dá. Senão vai ter que ter um elenco com 70 jogadores. E o tribunal da Toda internet vez que muito diferente do tribunal do estádio. Cada vez mais diferente. Isso não tem discussão, né? É um negócio brutal a diferença. Mas é bom que todo mundo está sentindo isso na pele, porque, gente, isso aqui não é a Espanha. Entendeu? Não é e não vai ser. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Se quiser, você já brigou com o Mauro, se quiser brigar comigo também. Então, assim, não vai ser, não é jogo. Você não vai jogar contra o Fluminense com 50 mil em casa, reestreando o zagueiro, o time com técnico novo e achar que você vai passear com a prancha de surf, boinha de girafinha, que nem eu vou pra praia. Então não adianta pedir troca.
troca. Então, se eu falar um negócio errado aqui, ou arrumar uma treta com os meus 3, amanhã troca o Massa, põe outro, tira o Arnaldo, põe o Vessone, põe outro. Não adianta, daqui 3 meses o programa não tem identidade. É isso. Ó, vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo ganhou e aqui eu tô sendo cobrado. Então foi isso, né, galera? Eu também concordo, foi um dos melhores jogos do campeonato ontem. Cara, o que o Luiz Henrique jogou ontem, o que o Lucas jogou ontem. Caleri, quando entrou, mudou o jogo. Ferreirinha, por mais perdeu o gol, Ferreirinha também entrou muito bem. Cara, foi um jogão, tá? Foi um jogão no Morumbi. E o resultado pro São Paulo não foi bom, mas a atuação contra o Botafogo, poucos times amassou o Botafogo como o São Paulo fez. Cara, o São Paulo vai dar caldo nesses mata-mata. Se o São Paulo não tiver mais lesão, né, Marcos Antônio se adaptar, cara, o São Paulo vai dar muito trabalho nesse campeonato, velho. Pelo menos na minha opinião. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos esquece pra Banda Esporte, link da gente na descrição aqui, galera, valeu? Mas não esquece de se inscrever e deixar o like, não, que vai ajudar muito aí no canal, valeu? Tamo junto e realmente ontem foi um jogaço no Morumbi.